Foi inaugurado tudo aqui na capital. Além das melhorias na estrutura, a unidade conta com equipamentos modernos. No local serão realizados serviços como emissão de CPF, identidade, Procon, saque, entre outros. Rondônia tem extensão territorial de 23 milhões de hectares. 9 milhões estão ocupados para a prática agropecuária. E desse total, a metade, 4,5 milhões de hectares, já são áreas degradadas. É o resultado de décadas de prática de monocultura, manejo inadequado e falta de reposição dos nutrientes do solo. Culturalmente, o ciclo da agropecuária começa com o desmatamento das florestas nativas. Em seguida, a formação da área para o pasto ou lavoura. Safra após safra, a terra vai perdendo a fertilidade e a produtividade vai caindo cada vez mais. É quando o produtor abandona a terra sem vida e parte para a abertura de novas áreas de vegetação nativa. Mas agora, com a pressão pela redução de desmatamento e emissão de gases de efeito estufa, e também com a crescente demanda por alimentos, bioenergia e produtos florestais, o produtor rural tem o desafio de fazer, daqui para frente, o caminho inverso. Em meio à Amazônia Legal, Rondônia pavimenta uma via que se apresenta como única salvação do planeta: integrar lavoura, pecuária e floresta. O sistema desenvolvido pela Embrapa traz práticas de culturas rotacionadas e consorciadas que, além de garantir safras diferentes ao produtor, recuperam solos degradados e mantêm o desmatamento zero. É a tecnologia do futuro, é a agricultura do futuro que a gente está, quando a gente fala de LPF, a gente está falando dela. Por quê? Porque hoje a gente está num momento no mundo onde a demanda por alimento é exorbitante. Então a gente precisa, e também cresce a questão ambiental, ou seja, não podemos, não devemos e não precisamos desmatar. A 324 quilômetros da capital Porto Velho, no município de Machadinho do Oeste, a premiada Fazenda Dom Aro é excelência em sustentabilidade. É a primeira de Rondônia, segunda do Norte e 10ª propriedade rural do Brasil a receber o certificado Ouro da Embrapa de BPA, Boas Práticas Agropecuárias. O dono da fazenda, Giocondo Vale, foi pecuarista durante 23 anos. Começou a formar o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 2013, quando percebeu que muito boi no mesmo pasto por muito tempo era uma prática incompatível com fatores econômico, social e ambiental. Há 3 anos, toda essa área aqui era uma área de pasto degradada. O solo estava tão infértil que não conseguia produzir um capim com matéria verde suficiente para manter um boi por hectare. Foi quando o produtor decidiu arrancar todo o pasto, trabalhar a terra e plantar arroz. 3 anos atrás, estupidamente degradada, com meia vaca acompanhada por hectare de solo. Uma produtividade, não pagava os custos, na verdade. Há 2 anos atrás, preparado solo e plantado arroz, sem calar, sem desmontar os murundus e assim por diante, porque não era viável fazer a calagem sem antes fazer a planificação dos solos, né? Nós investimos no plantio do arroz. Esta braquiária verde e farta é o resultado da nutrição do solo em 2 safras de arroz. Somando-se a isso, a adoção do sistema rotacionado de pastejo, abertura de curvas de nível para manter os nutrientes no solo e evitar erosão, e o melhoramento genético do rebanho fizeram a produtividade ter um salto de 200%. Onde comia uma vaca, agora comem 4. O ciclo de produção animal foi reduzido e, com o gado indo mais cedo para o abate, já é considerável a redução de emissão do gás metano produzido pelo animal e lançado na atmosfera. É um ganho muito grande do produtor. Em vez dele fazer um ciclo longo, ele está fazendo 2 ciclos mais curtos, abatendo o animal com o mesmo peso e beneficiando o meio ambiente de tal forma que um animal que ficava aí 36, 40 meses, ele emitia muito gás metano, porque ele tinha uma vida muito longa. E se ele fica por um período mais curto, ele emite menos gás metano. A Fazenda Dom Aro trabalha com muita organização.
A meta é integrar todos os módulos até o ano de 2020. 450 hectares serão usados para a pecuária e 500 para o cultivo de arroz, soja e milho. Em boa parte dos módulos, o produtor programa consorciar grão e pasto. Quando fizer a colheita do grão, a braquiária vai estar pronta para alimentar parte do rebanho de gado de corte, que é a principal atividade econômica da propriedade. Será feito o primeiro ensaio do milho como safrinha, já embutido dentro desse milho a Braquiária rusiensis. Com qual finalidade? Colhe-se o milho e faz o acabamento do boi no coxo com grãos inteiros, a técnica dos grãos inteiros. E a Braquiária rusiensis, tirando o milho, ela sobe, porque tem um remanescente ainda de umidade, e você aproveita ela para a vacada que está amamentando, ou em final de amamentação, aproveitar esse capim na integração completa, diríamos assim. A partir do momento que você melhora, insere uma cultura, a soja, o milho no sistema, e também, juntamente com a braquiária, que vai trazer todo esse benefício, ele vai proporcionar que o plantio direto seja praticado. Ou seja, você vai ter ali melhoria das questões físicas pelas raízes da braquiária, pela melhoria das condições físicas do preparo do solo. Você não vai precisar mais revolver o seu solo, você vai ter cobertura morta, você vai ter matéria orgânica, tudo isso beneficiando todo o sistema e tornando ele mais produtivo. Com as orientações da Embrapa e do gestor ambiental Yannis Freire, o produtor Giocondo Vale já recuperou boa parte do solo degradado. Também fez reposição florestal em quase 60 hectares com essências nativas e exóticas, entre elas teca, ipê, eucalipto e castanheira. Só nesta área foram plantados 11 mil pés de castanha. É a maior reserva da espécie no Brasil. As APPs, áreas de proteção permanente, também estão em processo de recuperação. Aqui na fazenda, elas são protegidas por cercas, ou como esta, por uma barreira de paus e tocos. E toda essa madeira aqui que está sendo utilizada para fazer essa barreira de proteção a essa APP foi retirada de pastos que estão em processo de recuperação. Geralmente, os produtores, sem muita consciência ambiental, acabam queimando um material como esse, que no futuro vai se degradar e trazer mais matéria orgânica ao solo. E você cercar uma APP, claro que isso tem um custo, óbvio que tem, mas é um custo que ele se dilui muito rapidamente. Você tem a questão da reserva hídrica com uma garantia muito maior, número 1. Você tem, número 2, a questão da fauna e da flora não melhorada N vezes, com os corredores ecológicos, com as nascentes protegidas, né, etc. E você tem mais um detalhe importante, o manejo fica muito mais fácil. Menos mão de obra, menos estresse, porque você pega uma vacada, nós que criamos, pega uma vacada com bezerrada, ela não vai dentro de rio, em APP, cruzar de um lado, ela chegou ali na cerca que está defendendo, ela para e espera você fazer o que é necessário ser feito. Integrar lavoura, pecuária e floresta, mantendo a harmonia entre produção e meio ambiente, não basta para a certificação de ouro da Embrapa. É preciso também as boas práticas com o ser humano que ajuda na implantação desse revolucionário sistema. Todos os indivíduos têm que estar trabalhando de carteira assinada, com seus equipamentos obrigatórios, ter uma moradia digna. Os filhos dos colaboradores têm que ter acesso à educação, ter as palestras de educação continuada, para ele ficar bem inserido dentro do ambiente de trabalho dele, ser respeitado. Questão de férias, 13º, que isso tudo está dentro da questão trabalhista. E aqui na Dom Aro ainda está instituído que tem o 14º salário. E esses parceiros da Fazenda Dom Aro são os principais colaboradores do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Tudo que vira lixo por aqui tem destinação correta. Até o óleo diesel que sai das máquinas durante o processo de lavagem tem tratamento adequado para não agredir o meio ambiente. Tudo que é feito de manutenção é feito aqui porque os resíduos, manutenção para lavar uma máquina, para trocar um filtro, para tocar, para recuperar uma peça qualquer, uma mangueira que rompeu aqui, por quê? Porque o resíduo que fica aqui com poço exclusivo para isso, ele vai para as caixas coletoras, né?
Dentro da legislação, primeira caixa coletora adequadamente feita, né? Ele retém a parte grosseira aqui. Da primeira ela vai para a segunda. Já é uma caixa diferenciada, onde vem a parte líquida. A terceira já é uma caixa grande, aonde ela vai infiltrar no solo. Inspirar outros pecuaristas às boas práticas através do exemplo da Fazenda Dom Aro, levando o calcário gratuitamente para a recuperação de áreas degradadas, é o maior desafio do estado de Rondônia para o ano de 2016. Disponibilização do calcário. Essa é a chave de todo esse processo que o governo vai fazer. Cultivar grãos consorciados com pasto numa propriedade cercada de floresta, garantindo o alimento sem agredir o meio ambiente. Em muitos estados, esse é o futuro. Em Rondônia, esse é o presente. Eu digo que aqueles que têm um espírito assim meio aguçado, o bom senso, ele faz com que você naturalmente se conduza a esse caminho. Não há um outro caminho a ser seguido. Muito se fala em destruição da Amazônia, mas pouco se mostra das boas práticas que já existem implantadas aqui para salvar o planeta. Quando o assunto é sustentabilidade, Rondônia dá exemplo. Quando o assunto é sustentabilidade, Rondônia dá certo. A construção da rodovia Expresso Porto entra em fase de conclusão. Com 21 quilômetros de extensão, o anel viário inicia na Estrada da Penal até a BR-364. A rodovia vai retirar o fluxo de 6.000 carretas por mês do centro da capital.